Oi, gente! Sabe, às vezes os maiores diálogos da literatura não acontecem em voz alta. Eles acontecem assim, nos sussurros entre as páginas, atravessando os séculos. Hoje a gente vai mergulhar nessas conexões, nesses fios quase invisíveis que ligam dois gigantes, Conceição Evaristo e Machado de Assis. E a gente começa por aqui. Não com uma teoria acadêmica, mas com uma origem, uma semente. Uma escrita que nasce do gesto, da memória afetiva, da família. É um fio que já começa a tecer uma história muito maior. E é esse fio que nos leva direto para o coração do projeto literário da Conceição Evaristo. Um projeto que é, na verdade, uma missão, a de transformar a própria vida, a própria experiência em literatura. E ela dá um nome para isso, escrevivência. Pensa na potência dessa palavra. Escrever a partir da vivência. Não é só contar uma história, sabe? É inscrever uma existência no mundo. Uma existência que muitas vezes tentaram apagar. E através da escrevivência, a literatura vira esse espaço de resistência, de autorrepresentação. É um ato de tomar a palavra, de dizer com todas as letras, eu existo e a minha história importa. É a criação de um lugar de fala por excelência. Tá, mas e aí? Como é que essa forma tão potente e nova de escrita se conecta com os gigantes que vieram antes? Tipo, Machado de Assis? Parece improvável, né? Mas vamos ver como essa conversa acontece. Olha que interessante. De um lado, a gente tem o Machado, com sua ironia fina, sua crítica nas entrelinhas, aquilo que ele não diz, mas que grita para quem sabe ouvir. Do outro, Conceição Evaristo, com uma realidade que pulsa, que é direta, que vem do corpo, do afeto. E aqui está o ponto crucial. No fundo, os dois estão fazendo a mesma coisa. Estão profundamente comprometidos em retratar a verdade de seus mundos. São só dois caminhos diferentes que levam para o mesmo lugar, o coração da realidade brasileira. E é agora que a gente encontra um fio realmente imprevisível que conecta esses dois mundos. Uma ponte que atravessa o oceano e os séculos de uma forma que a gente nem imagina. O Machado era um mestre em fazer isso. Ele tecia os clássicos como Shakespeare na trama da sociedade brasileira. Ele mostrava como as grandes dores, as grandes questões humanas são universais, não importa onde e quando. E o exemplo mais famoso é em Dom Casmurro, claro. Ele usa toda a tragédia de ciúme e traição de Otelo para a gente mergulhar no tormento do Bentinho. É um diálogo profundo sobre as sombras que todo mundo carrega na alma. Agora, pensa nessa estrutura. Ciúme, raça, traição da sociedade. Isso não te soa familiar? Mesmo que não seja uma referência direta, as histórias da Conceição Evaristo também lidam com essas forças destrutivas. Só que a grande virada, o pulo do gato, está na perspectiva. A de mulheres negras que lutam para contar suas próprias histórias, se recusando a ser só vítimas. E esse chão em comum, esse terreno da tragédia, nos leva para uma compreensão mais moderna do que a tragédia pode ser. Não é só sobre destino, é sobre luta. Ou seja, não se trata mais daquele sofrimento passivo, de aceitar o que vem. Pelo contrário, é sobre uma luta ativa contra um mundo, uma ordem que tenta te diminuir, te apagar. É a afirmação da própria existência contra tudo e contra todos. E quando a gente olha para esse arco, nossa, faz todo sentido. As personagens da Conceição Evaristo vivem essa tragédia moderna na pele. A resistência delas, mesmo quando acaba em dor, já é uma revolta profunda. A própria luta pela integridade já é a revolução. E a própria Conceição Evaristo diz isso com todas as letras, né? Nada que ela escreve é inocente. A escrita para ela é um ato consciente de revolta. É um jeito de inscrever a sua realidade e a realidade de seu povo no mundo. Para sempre. Então, quando a gente junta todos esses fios, o que será que aparece? Que tapeçaria a gente consegue enxergar nessa conversa silenciosa entre Machado e Conceição? O que a gente vê não é uma linha reta, uma herança simples. É uma teia. Uma teia linda e complexa de conversas que atravessam o tempo. É a prova de que a literatura respira, de que ela está viva e continua dialogando com a gente hoje de jeitos que a gente nem sempre espera. E essa pergunta fica no ar, sabe? Pra gente pensar, como é que esses diálogos do passado continuam a moldar o jeito que a gente se entende hoje e as possibilidades de um amanhã? Um amanhã onde ainda mais histórias possam ser contadas e mais mundos possam finalmente ser tecidos.